Ok, lição número 13, última lição do trimestre. Parte de segunda-feira, Jacó se estabelece no Egito. Jacó ouviu de Deus em visão que ele deveria partir da terra de Canaã para o Egito. Não era para ficar no Egito todo o tempo, mas Jacó não sabia que os planos de Deus era que o povo se estabelecesse ali e crescesse e voltasse para Canaã. A terra prometida para Abraão teria que ser então empossada ou tomada posse de novo pelos filhos de Jacó, pela descendência de Jacó. Jacó chegou no Egito, José ficou muito feliz, houve um momento de confraternização, a terra que José preparou para o pai dele foi a terra de Gósen, e depois José disse para os irmãos dele que eles deveriam se apresentar a Faraó. José pegou 5 dos irmãos para irem conversar com o Faraó. Por isso que o momento de Jacó no Egito foi um momento muito especial. A ida de Abraão, por exemplo, para o Egito não foi boa. A ida de Jacó para o Egito foi assim, num momento bom. Abraão foi, mentiu sobre Sara, o faraó despachou Abraão assim, depressinha do Egito, mas Jacó chegava numa condição boa. José estava vivo, era governante do Egito, o faraó gostava demais de José, e por isso que mandou buscar a família inteira para que vivessem no Egito. Tamanha era a gratidão do faraó pelos trabalhos de José. Por isso que José chamou o pai para morar ali, porque a fome era mundial. E o texto diz que as pessoas chegavam a trocar o gado, a casa e até a própria vida para sobreviver, para ganhar alimento. José negociou e transformou a terra do Egito numa só posse do faraó. A pergunta do número 2 diz assim: como a presença de Jacó diante de Faraó mostrou a superioridade divina? Quando Jacó se apresentou a Faraó, os irmãos de José se apresentaram a Faraó, Jacó emitiu uma bênção sobre Faraó. Mas interessante que essa bênção não poderia existir porque Jacó era estrangeiro e Faraó era considerado o sacerdote supremo da religião dele, por ser o sacerdote, por ser o faraó. E Jacó abençoando Faraó era uma inversão assim de posição. Mas vamos entender como isso aconteceu. Gênesis 47, verso 1 em diante, diz assim: então José anunciou a Faraó, dizendo: meu pai e meus irmãos são chegados de Canaã e estão na terra de Gósen. E tomou uma parte dos seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas do teu servo. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. E José fez habitar seu pai com os seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave. Acabando-se o dinheiro da terra do Egito, vieram os egípcios a José dizendo: dá-nos pão. E José disse: dai o vosso gado a mim. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram: dá-nos pão. E José disse: vocês vão me dar a terra de vocês para que eu possa dar pão para vocês. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porquanto a fome prevaleceu sobre eles e a terra ficou sendo de Faraó. Então disse José ao povo: eis aqui semente para que vocês possam semear a terra. A dizer que vocês vão semear e das colheitas, vocês vão dar a Faraó 1/5 da colheita, e 4/5 ficarão para vocês, para o vosso mantimento. E as pessoas disseram: José, a vida você nos tem dado, achamos graça aos olhos do meu senhor, seremos servos de Faraó por sua bondade. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e frutificaram e se multiplicaram bastante, de forma assim grandiosa. Por isso, chegando-se depois o tempo da morte de Israel, chamou Israel a seu filho José e disse: coloca a mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo que não me enterres no Egito. Jura-me que você não vai me enterrar no Egito, mas que eu jaza junto com os meus pais. Por isso você me levará do Egito e me enterrará na sepultura dele. E José disse: farei conforme a tua palavra, meu pai. Então disse Jacó: jura-me. E José jurou com a mão debaixo da coxa de Jacó, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama.
Então, para a pergunta, como a presença de Jacó diante de Faraó mostrou a superioridade divina? Resposta, Faraó era considerado o sacerdote supremo da religião dele. Jacó, por ser estrangeiro, era considerado inferior, mas mesmo assim, Jacó abençoou Faraó, mostrando que Jacó era servo do Deus vivo, superior aos deuses do Egito. Por isso que Jacó abençoou Faraó. A apresentação dos irmãos de José para Faraó foi extremamente cordial. E Faraó tinha muita gratidão para com José, por isso que quis agradar a família de José, dando-lhe o melhor da terra. Inclusive, Faraó sugeriu que se houvesse homens valentes na família de José, que fossem colocados como chefe dos cuidadores de gado, que eles fossem os encarregados. Mas José preferiu não inserir os seus irmãos na política nem no poder, porque havia muita idolatria. José tinha medo que eles se voltassem para a idolatria. José cuidou deles na terra de Gósen, e Jacó desfrutou da companhia de José por 17 anos. Que bênção foi para Jacó estar na presença de José, ver que ele era uma pessoa tão honrada e ver que Deus havia cuidado de Jacó e de José de forma plena, abençoada. Certa vez, numa casa, estava chovendo muito, os trovões ribombavam, os relâmpagos cortavam o céu, e a família estava reunida e foram se deitar. Mas de repente o pai ouviu seu filhinho de 4 anos chamando o nome dele. Ele foi até o quarto e o menino disse, papai, o senhor está aí? O pai entrou no quarto, assentou-se na beira da cama, o menino segurou na mão do pai e o pai perguntou, o que está acontecendo, filho? Ele disse, papai, eu estou com medo do trovão, mas agora você está aqui, eu não tenho mais medo. Aquele pai ficou segurando a mão do filho e ficou pensando em quantas vezes nós ficamos assustados com as situações da vida. E precisamos da mão do Pai eterno a segurar a nossa mão para que nós possamos enfrentar a tempestade dessa vida. Por isso, Jacó se sentia agradecido a Deus, porque durante toda a tempestade que a vida dele enfrentou, ele agora podia desfrutar da companhia benfazeja de José, alegrar-se com sua família, estar num lugar maravilhoso e ser abençoado por Deus. Deus disse a Jacó numa visão, pode ir, Jacó, eu estarei contigo. O mesmo Deus que apareceu para ele em Betel e no val do Jaboque e o abençoou. Jacó, então, pôde descansar tranquilo ali na terra que José preparou. A bênção de Deus sempre acompanha aqueles que lhe são fiéis. Deus querido, obrigado pela lição de hoje. Abençoe meus irmãos, aqueles que estudam a lição conosco. Que o Senhor nos dê no coração a certeza que o Senhor está cuidando de nós, segurando em nossa mão. Tira o medo, tira o susto, Senhor, tira a preocupação do nosso coração e nos coloca a confiança no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um beijo no coração, tenha uma segunda-feira abençoada. E vamos para cima da semana, Deus quiser.